Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai criar um menu transparente no Elementor e aí na hora que ele for rolando ele vai aparecer um background de fundo sem precisar de nenhum plugin. Opa, aqui é Graciela Neves e como eu disse, nesse vídeo você vai aprender a fazer esse efeito aqui, ó. Vou te mostrar agora. Olha só, aqui eu tenho um menu com um logo aqui do lado e à medida que eu vou rolando, ele vai ficando fixo e aí, olha só, apareceu um background aqui do fundo. Olha só, olha o efeito. Eu vou rolando, tá transparente, transparente e ele ficou... Olha só, ele tá transparente, transparente e ele ficou com fundo preto. Esse fundo preto eu posso colocar ele tanto em preto chapado, eu posso colocar outra cor, a cor que você quiser, na opacidade que você quiser, e você vai ver que eu vou fazer tudo isso sem nenhum plugin extra, tudo isso nativamente no Elementor. A gente só vai precisar de um código CSS que eu vou deixar no grupo do Elementor, beleza? Então, para você ter acesso, você vai entrar no grupo do Elementor e vai copiar lá o código e colocar. Mas eu vou te mostrar como que você vai fazer tudo isso passo a passo para você fazer aí no seu site, beleza? Antes da gente ir para o vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like se você já está curtindo esse vídeo, beleza? E vamos embora para a tela. Então eu vou te mostrar como que faz esse efeito aqui, ó. Eu poderia ter colocado, inclusive, numa outra página mais clara para te mostrar esse efeito, mas dá para ver claramente como que é o efeito aí, beleza? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o menu, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar o menu. Como que a gente cria o menu? A gente vai vir aqui, ó, em aparência, tá vendo? Aparência, menus. Então, eu vou clicar aqui, vou para menus. E aqui eu já tenho um menu criado, que eu já criei em outro vídeo aqui, certo? Vou criar um do zero para te mostrar como que você faz, beleza? Então aqui, ó, tá escrito aqui, ó, edite abaixo o seu menu ou crie um novo do menu. Então vou clicar em criar um novo menu. Vou colocar o nome desse menu aqui, ó, vou colocar menu teste, tá? Você coloca o nome que você quiser, não tem problema. E vou clicar aqui, ó, para criar menu. Então aqui do nosso lado esquerdo tem as páginas criadas dentro do meu WordPress, certo? Eu posso tanto criar através dessas páginas, como eu posso criar um link personalizado, que significa que eu posso fazer um menu e ele vai correr para diferentes áreas da minha página. Ou seja, eu posso ir para outra página ou eu posso marcar seções internas e usar esse menu para correr para várias áreas. Então vamos supor que eu tenho uma página de vendas mesmo e eu quero colocar um menu dentro da minha página de vendas. E aí eu posso colocar depoimentos, né? Ou você pode chamar de qualquer coisa esse item do menu, prova social não importa, mas você pode colocar depoimentos, você pode colocar oferta, né? Que aí seria o preço. Você pode colocar o que tem dentro do curso, o que eu vou receber. E aí você pode colocar diversas coisas. E a pessoa, o usuário, na hora de clicar nesse item do menu, ele vai correr a página para uma área específica que você vai demarcar, beleza? Aqui nesse caso da gente, a gente vai criar com páginas aqui mesmo. Você vê, eu vou, por exemplo, colocar essa jornada estética, então eu vou adicionar para o menu, ele já puxa aqui para o lado. Vou colocar esse Innovation Master, que é inclusive essa página que a gente está utilizando aqui. E eu posso também deixar esse jornada estética, ou eu posso mudar o rótulo que vai aparecer lá no menu. Então eu posso escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, eu posso deixar simplesmente jornada ou criar qualquer nome que eu queira, beleza? E que eu vou fazer um exemplo, eu não ia fazer, mas eu vou fazer um exemplo. Você vai pegar o endereço da página, beleza? Então vamos supor que eu quisesse colocar aqui dentro dessa página do Innovation Masters o meu para quem é, beleza? Então eu vou pegar todo o link aqui, ó, que é o http://aulas.gracielaneves/
Innovation Masters. Então vou copiar esse link aqui, vou colar ele aqui, ó. E aí depois da barra eu vou colocar uma hashtag para quem? E lá nessa seção específica aqui eu tenho que colocar um ID CSS para puxar o para quem, beleza? E aí eu vou adicionar aqui, ó, no texto do link eu vou colocar para quem é, certo? Para quem é. E vou adicionar ao menu. Finalizada a sua criação de menu, né? Eu posso inclusive arrastar aqui para cima, colocar para dentro, não importa. Eu salvo esse menu, beleza? O passo número 1 já está completo. Agora eu tenho que vir aqui, ó, em modelos e aqui, ó, em construção, aliás, em modelos salvos. Então vou clicar em modelos salvos e vou criar um novo modelo. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar um header, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, vou adicionar, tem duas formas na verdade de fazer esse menu. Eu posso adicionar novo e adicionar um header aqui, ó. Cadê? Ele não tá com o nome header, provavelmente tá com o nome de menu. Deixa eu ver, cabeçalho, é isso. Cabeçalho. No inglês ele fica header, aqui como está em português ele fica cabeçalho. E aqui eu vou chamar simplesmente de header, beleza? Eu posso criar aqui como um modelo e implementar esse modelo em diferentes páginas, caso eu queira ter esse mesmo estilo de menu em várias páginas, beleza? Ou eu posso criar aqui diretamente numa página, tá certo? Então vou colocar criar modelo. Ele vai abrir aqui a opção de editar esse header. Aqui eu vou fechar essa tela porque eu quero eu mesma criar esse header, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou fechar esse navegador e vou clicar aqui para criar uma seção. Vou de uma vez criar uma seção com duas colunas, certo? Vou arrastar aqui para o nosso lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo eu vou colocar a logo do meu site ou eu posso simplesmente colocar uma imagem, tanto faz, certo? Então eu vou colocar uma imagem. Aí agora a gente tem que pensar em um detalhe, certo? Se eu for usar em uma página cuja o fundo é claro, então eu tenho que colocar uma logo que seja mais escura para ela aparecer no fundo claro. Se for o contrário, então eu tenho que usar o fundo, o menu. Aí eu tenho que usar, desculpa, o logo escuro, tá certo? Então aqui, olha só. Então beleza, aqui nesse caso então eu vou colocar a imagem porque meu fundo vai ser escuro, então eu vou colocar a minha logo com escrito branco e aqui colorido, certo? Beleza, eu vou adicionar aqui em estilo, eu vou colocar ela em 5%, que já estava inclusive, e aqui nessa coluna de cá eu vou colocar o meu menu de navegação, beleza? Então vou arrastar aqui, é o meu nav menu. Então nessa primeira opção aqui, eu escolho qual que é o menu que eu criei, aí vai ter aqui o menu teste, que foi o que a gente criou agora, e tem esse menu header, que eu vou por um acaso usar ele, tá? Eu não vou usar o menu teste, porque esse outro menu ele já tá mais formatado, ok? Então aqui, ó, para não ficar muito colado na minha logo, eu vou colocar um padding aqui à esquerda e vou também centralizar essa minha coluna ao meio, tá? Então aqui, ó, primeiro, antes de tudo, aqui eu vou deixar alinhado à esquerda mesmo, tá? Poderia colocar ele ao centro, mas eu acho que fica mais interessante colocar à esquerda. Aqui eu vou deixar o ponteiro sublinhado, fade, e aqui o resto não vou mexer em nada. Aqui em estilo, eu poderia mudar aqui a tipografia, eu vou deixar roboto mesmo, tá tudo bem. Aqui a cor do texto, eu vou deixar ela em branco. E aqui no over, ao invés de colocar a cor do texto em verde, eu vou deixar branco do mesmo jeito.
E o ponteiro eu vou colocar a cor laranja. Então eu vou selecionar aqui, vou vir aqui ó, com esse conta-gotas, eu venho com conta-gotas, desculpa, e vou selecionar essa cor aqui, ó. Talvez esse laranja aqui, beleza? Então tá, vou selecionar esse laranja aqui e ok. Então tá, aqui a largura do ponteiro, não vou mexer em nada, nada aqui eu vou mexer, vou deixar tudo do mesmo jeito, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a coluna, vou colocar o alinhamento vertical ao meio e a mesma coisa do lado de cá. Então vou colocar ao meio. Aqui nessa coluna aqui, do lado esquerdo eu vou colocar uma margem, ao invés de colocar o padding. Por quê? Porque eu sei que padrão aqui é 10. Para não tirar esse padrão, eu vou colocar uma margem de 10 aqui na esquerda, beleza? Então, só para dar uma separação, um distanciamento aqui. Eu poderia fazer de uma outra forma também. Eu poderia vir aqui, ó, na seção, e aqui em espaçamento de coluna, eu posso colocar um espaçamento estendido, tá vendo? Então eu posso colocar um espaçamento estendido ou largo, por exemplo. Então eu vou deixar no estendido, vou atualizar e vou fechar, ok? Só que aqui, ó, eu tenho que colocar agora uma condição. Então eu vou abrir o Display Conditions e vou adicionar uma condição. Qual que é a condição? Eu posso colocar em todo o site. Aqui tá falando, ó, o elemento reconheceu que você definiu esta localização em outros modelos, que tem algum modelo aqui que eu estou usando, que é o modelo header, e eu já defini que ele vai aparecer em todo o site também. Vou clicar nela aqui, ó, já para abrir. Ele abriu um outro, eu acho até que é o mesmo display, tá? Mas eu vou tirar aqui e vou salvar, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é o mesmo. Vou salvar. Vamos aqui de novo, vamos ver se vai aparecer. Pronto, agora não apareceu nada, então beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir em todas as páginas e vou vir nessa página aqui que eu dupliquei, vou clicar em editar. E aqui onde está modelo, para que o header apareça de fato na página, eu tenho que colocar ele em elemento largura total. Porque se eu não colocar essa opção, esse widget global que eu acabei de criar não vai funcionar, tá? Então vou criar ele aqui, elemento largura total. E o que eu vou fazer é visualizar essa página aqui, ó. Então, vou pré-visualizar aqui a página para ver como que ela tá atualmente, como que esse header está funcionando. Então, olha só, ele está com um fundo aqui e ele não está ficando fixo. Então, vamos lá. Então, vamos resolver as coisas por partes, beleza? Ele está funcionando, beleza, tá tudo certo. Só que, primeiro, eu quero que ele fique como se ele fosse transparente. Então, vou voltar aqui, ó. E o que eu tenho que fazer é o seguinte. Vou vir aqui na seção e aqui em avançado eu vou colocar uma margem negativa de menos 90 pixels, tá? E aqui em layout eu vou colocar uma altura mínima. Deixa eu ver se uma altura mínima, tá? E vou definir essa altura mínima como 90 e vou atualizar. Olha, aqui eu fiz errado. Na verdade, é o inferior que tem que ser menos 90, tá? Aqui a gente vai definir a margem 90, porque o assunto de baixo, a seção de baixo tem que subir 90 pixels, tá? Então, nós vamos recarregar aqui. E agora sim, olha só, ele tá aparecendo. Só que o meu menu, a minha imagem aqui, ela não está aparecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui, ó, vir em avançado e definir o Z-index como um número grande. Por quê? Porque o Z-index, ele trabalha da mesma forma como o Photoshop. É como se fosse a página, é como se fosse várias camadas. E a camada que está mais acima, por uma questão de sobreposição, ela vai aparecer na frente. Então, quando eu defino ela, a posição dela com relação ao eixo Z como 10,
e as outras com a numeração menor, significa que ela está mais na frente do que as anteriores, tá? As outras seções, os outros elementos, beleza? Então ela vai aparecer. Então aqui nesse caso é como se esse menu ele tá na frente do que essa seção aqui de trás, ó, do que essa seção que tá aqui, beleza? Então eu vou carregar aqui de novo, aí agora essa seção ela tem que aparecer inteira, inclusive com aqui, ó, inclusive com o menu, certo? Aí agora, o que que tá acontecendo ainda? Ele não tá ficando fixo. Ele não tá ficando fixo aqui na página. Então agora eu tenho que colocar esse menu fixo na página, beleza? Então como que a gente faz isso? Eu venho aqui novamente, vou editar essa seção, certo? Vou editar essa seção e vou vir aqui, ó, em efeitos de movimento, beleza? E em efeitos de movimento aqui tem essa opção aqui, ó, de fixo, tá? Essa opção aqui de fixo, ela só vai aparecer se você estiver usando o Elementor Pro. Se você estiver usando o Elementor Free, o Elementor gratuito, essa opção de fixo não vai aparecer, beleza? Então aqui, ó, em fixo, eu vou determinar que ele vai ficar fixo na posição superior, beleza? E aqui ele pergunta em quais telas que eu quero que isso aconteça. Então aqui tá em todas as telas, beleza? Então ok, eu vou atualizar agora. Então tá atualizado, vou recarregar essa página aqui, tá? E agora ele tá fixo. Então agora o que falta é exatamente eu colocar esse background que vai aparecendo ao longo do meu scroll, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que vir aqui de novo na seção e agora a gente tem que colocar esse CSS personalizado, beleza? E qual é esse CSS personalizado? Então agora eu vou pegar aqui a minha colinha, tá? Então ele tá aqui, ó. Eu vou copiar e vou colar ali dentro do meu CSS personalizado. Essa colinha eu vou disponibilizar ela no link, até aqui embaixo na descrição tem um link do grupo do Telegram. E aí esse código CSS vai estar lá no grupo do Telegram, beleza? Então aqui é esse aqui, ó. Só que tá vendo que ele já ficou escuro aqui, né? Então ele já ficou preto. Como que eu vou determinar que eu quero que ele fique preto? Aqui, ó, vou voltar aqui no CSS. Perceba que aqui, ó, eu posso determinar a opacidade do meu background, beleza? Então aqui tá, por exemplo, 0,8, você pode colocar 0,5, que é 50%, ou você pode colocar 90%, que é o que eu tinha determinado, porque eu quero que ele fique mais escuro para não ter problema de leitura aqui na hora que ele passar por cima, tá? E aqui eu tô essas outras configurações aqui, você não precisa mexer. O único que você vai mexer é aqui, que é a cor, que aqui no meu caso é o preto, e na opacidade, beleza? Então como que eu vou determinar depois de que momento que ele vai começar a ficar de fato preto? Vai ser aqui, ó, em efeitos de movimento. Então eu tenho que acionar aqui o efeitos de rolagem, vou acionar ele, tá? E aqui, ó, na verdade, acho que eu nem preciso colocar isso. Mas tudo bem, vou acionar aqui o efeitos de rolagem, deixa eu ver. Não precisa nem acionar o efeito de rolagem. É só vir aqui, ó, em desvio de efeitos, eu vou colocar 500, tá? Então eu vou colocar 500, significa que ele, ó, ele tá transparente nesse momento, então eu vou começar a rolar e ele vai ficar preto. Eu vou deixar 500, mas você pode determinar o quanto que você vai colocar. Aí, diante na sua página, você vai ver o que fica melhor, o que fica melhor. Se é 1000, se é 500, se é 300, você vai definir, beleza? Então, eu vou carregar aqui novamente a nossa página, certo? Vou carregar aqui, ó, perceba que o nosso menu aqui, ele tá transparente. Então, eu vou começar a dar o scroll, olha só.
e ele vai ficar escuro. Eu ainda acho que poderia ser um pouco antes. Então aqui, ó, ao invés de colocar 500, eu colocaria 300, para ficar um pouco melhor ali no meu caso da legibilidade aqui com relação a essa headline e essa sub-headline, tá? Então vou carregar essa página novamente. E aí agora, ó, ela já ficou escura aqui mais ou menos, né, ó. Aqui ela ficou escura, beleza? Então, dessa forma, você percebeu que são várias etapas para a gente ter um menu que passa do transparente para uma cor de fundo, beleza? Mas é muito simples, não é nada muito complicado. Então, novamente, o código CSS vai ficar aqui, ó, tá o link da descrição. Você entra lá no grupo do Telegram e vai estar lá o código CSS, beleza? Então, eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.